Hoje tem Flamengo e Grêmio no Maracanã pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com direito a show de Alexandre Pires e copos comemorativos. Meus queridos, essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos. Primeiro, trazer para vocês aquela palavra de meditação, palavra matinal aqui, que é Salmos 13, versículo 5 e 6. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Glórias a Deus e vamos para as notícias. Já se inscreveram? Já deixaram o like? Então vamos lá, gente. Eu quero fazer uma correção, que ontem eu fiz um Reels, né, e um Short, né, dependendo da plataforma que eu postei, falando que o valor que tinha sido negociado o Lucas Paquetá do West Ham para o Aston Villa tinha sido de 280 milhões de reais. Por quê? Eu fiz o cálculo de 47 milhões de euros, mas na verdade o valor é 47 milhões de libras. E é sobre isso que eu vou falar agora, né? Aston Villa está perto de acertar a contratação de Lucas Paquetá do West Ham. A informação do jornalista Fabrício Romano. O Aston topa pagar 47 milhões de libras, que equivale a 345 milhões de reais pelo cria do Ninho. Se a negociação for concluída, o Flamengo receberá 14 milhões pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que é aproximadamente 4% do valor da transferência. Correção feita. Então, o Flamengo de olho nessa negociação. Se for realmente concretizada, o Flamengo irá embolsar 14 milhões de reais. Meus queridos e minhas queridas, é dinheiro ou não é? Dito isso, agora vamos falar sobre Flamengo e Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece daqui a pouco no Maracanã, às 16 horas. Vou trazer para vocês prováveis escalações, arbitragem e como chegam as equipes para esse embate, tá? A partida terá transmissão da Rede Globo, TV aberta e no Premier pelo Pay-Per-View, meus queridos. Líder do Brasileirão, o Flamengo vem de uma goleada histórica em cima do Vitória na última rodada. O Flamengo tem praticamente todo o elenco à disposição. O desfalque já conhecido é Eric Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, e Alexandro, com problema na panturrilha. Quem pode ser ausência é Jorginho, visto que o volante não treinou com o grupo esta semana. Bom, será definido hoje se Jorginho estará na lista dos relacionados ou não. Ele ainda é dúvida, mesmo não tendo treinado durante a semana, ele ainda pode aparecer na lista dos relacionados. Eu acho pouco provável, tá? Bom, então seguindo aqui com as informações. Já o Grêmio novamente frustrou as expectativas da torcida dentro da arena ao empatar com o Ceará na rodada anterior. Ainda assim, são 2 jogos sem perder, contando a vitória sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV, ou seja, venceu o Galo dentro da casa dele, coisa que é normal hoje em dia, né? O Galo perder lá dentro da Arena MRV não é novidade nenhuma. No compromisso anterior, o Tricolor abriu a rodada na 14ª colocação com 24 pontos, né? 4 acima da zona do rebaixamento, ou seja, o Flamengo pode ajudar aí a diminuir essa pontuação para o Z4, né? Bom, provável escalação. Flamengo do técnico Felipe Luiz. A tendência é que Felipe Luiz utilize a base do time que considera a força máxima. Jorginho deve ser a única mudança por questão de controle de carga. Alan é quem ganha a força para jogar no meio ao lado de Saul e Jorgian de Arrascaeta, tá? No ataque, o trio dos últimos jogos deve ser titular: Plata, Lino e Pedro. Na lateral direita, Emerson Royal pode ser uma opção. Danilo pode ser surpresa na zaga, né? Vamos ver aí, trazer para vocês a provável escalação do Mengão.
Rossi, Guilherme Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo, né? Léo Ortiz, Danilo, né? Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Saul e Arrascaeta. Plata, Samuel Lino e Pedro. Gente, provável escalação, tá? Provável escalação. A escalação oficial sai 1 hora antes da partida. Até lá pode ter alguma mudança. Assim que eu tiver de posse da escalação oficial, os 11 que iniciarão a partida, trarei para vocês. Desfalque do Flamengo, Eric Pulgar, cirurgia no 5º metatarso do pé direito, e o Alexandro, tá? Problema na panturrilha. Pendurados, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alan e Eric Pulgar, que está fora. O Grêmio do técnico Mano Menezes. Mano Menezes tem uma extensa lista de desfalques, que ganhou o acréscimo de Alisson. O atacante sofreu entorse no tornozelo e abre uma dúvida na equipe. Pavon e Carlos Vinícius são os mais cotados para a vaga no ataque. Sem Balbuena, né? Balbuena, também machucado, Wagner Leonardo volta a compor a dupla de zagueiros canhotas de Kahneman, Dodge e o retorno de suspensão do meio de campo. Gente, esse Kahneman aqui é um carniceiro, tá? Provável escalação do Grêmio: Thiago Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Dodge, Codiá, reencontro do Flamengo com Codiá aí, e Edmilson. Pavon ou Carlos Vinícius, Christian Oliveira ou Bright White. Lembrando aqui que o Codiá está magoado aí com Marcos Braz, que não lhe deu aí a medalha de campeão de 2019 da Libertadores da América, tá? Desfalques. Olha, um caminhão de desfalques que tem o Grêmio aí. Alex Santana, suspenso. Alisson, entorse no tornozelo. Balbuena, cirurgia no tornozelo direito. Vila Sante, cirurgia no joelho esquerdo. João Lucas, lesão muscular. Gustavo Martins, lesão na coxa direita. E Monsalve, luxação no ombro direito. Pendurados do Grêmio: Alisson, Amazu, Gustavo Martins, Monsavelli, Vila Sante, Thiago Volpe e Wagner Leonardo. A arbitragem dessa partida, que já causou aí polêmica, é o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais. Assistente número 2, Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. E o VAR fica por conta do Hilbert Estevam da Silva. Praticamente toda a arbitragem é mineira. E tinha sido feito um acordo entre as federações para clubes que estivessem brigando pelo título, que nenhum árbitro dessas agremiações apitassem os jogos assim. Árbitro carioca apitar árbitro de jogos de Minas. Árbitro mineiro apitar jogos do Flamengo. Então, a CBF, eu acho que em represália aí para o Flamengo ter ido contra o novo calendário da CBF, está fazendo isso aí com o Flamengo. Grande sacanagem, né? Bom, meus queridos, nesse jogo terá algo aí muito especial. O Flamengo vai lançar copo dourado com edição limitada de 4.000 unidades, tá? Apenas 4.000 unidades. Os copos são dourados, diferente da maior parte dos copos comercializados nos jogos. Há o nome do jogador, além do número da camisa. As imagens dos atletas são com uniforme rubro-negro. Léo Ortiz, Jorginho, Plata e Rossi são alguns dos destaques dos copos. Então, procure chegar mais cedo no Maracanã, procure o ponto de venda e adquira o seu. São apenas 4.000 copos, tá? Então, eu vou trazer aqui uma análise desse pré-jogo do Flamengo. Preste atenção, né? Eu vou pular algumas partes aqui. Neste domingo, dia 31, às 16 horas, no Maracanã será palco do confronto entre Flamengo e Grêmio, válido pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição. O Flamengo ostenta um desempenho avassalador como mandante e o time gaúcho buscando se firmar como visitante. Lembrando que no intervalo terá show de Alexandre Pires. Rapaz, fique ligadinho aí, tá? O histórico recente do confronto no Rio de Janeiro é amplamente favorável ao Flamengo. Desde 2006, em 18 jogos pela Série A, o mais querido venceu 11 vezes. Foram apenas 4 triunfos do Grêmio, ou seja, das 18 partidas, o Flamengo venceu
11, perdeu 4, que dá no total aí de 15, né? Então tivemos aí 3 empates. Nos últimos 6 confrontos com o mando do Flamengo, foram 4 vitórias do Flamengo e apenas uma gaúcha, ou seja, apenas um empate também, o que evidencia a dificuldade do Grêmio em pontuar no Maracanã. Espero que seja 5-1. Favoritismo do Flamengo ultrapassa histórico, meus queridos. Se liga. O favoritismo do Flamengo não se resume ao histórico. A equipe comandada por Felipe Luiz apresenta números impressionantes nessa temporada, especialmente no Maracanã. Com a melhor campanha como mandante, 88% de aproveitamento, o Flamengo possui aí o ataque mais letal, média de 2,82 por partida. É a defesa menos vazada, apenas 2 gols sofridos em 11 jogos. Um dos pontos fortes do time é a eficiência na finalização. O Flamengo precisa de apenas 5,8 tentativas para marcar um gol, a melhor marca da Série A. Além disso, a equipe tem a segunda maior média de conclusão por jogo, 16,5, o que demonstra um volume de jogo ofensivo constante e avassalador. Gente, algo que nós questionávamos muito do Flamengo era com relação à finalização. E hoje o Flamengo é o time da Série A que tem mais finalizações e que leva menos tempo para fazer gols. Eu acho que as reclamações valeram a pena, né? Bom, defensivamente, os números também impressionam. O Flamengo é a equipe que menos permite finalizações aos adversários, 6,7 por partida, o que mais exige para sofrer em um gol a cada 37 conclusões contrárias, né? Ou seja, o adversário tem que tentar 37 vezes para fazer um gol. Em 82% dos jogos em casa, o time não foi vazado. Já o Grêmio, né? Enquanto o Flamengo sobra em casa, o Grêmio enfrenta dificuldades como visitante. Com a 14ª campanha fora dos seus domínios, 27% de aproveitamento, o time gaúcho tem o 11º melhor ataque, média de 1 gol por partida. E a 13ª defesa mais vazada, 1,70 gols sofrido por jogo. Hoje eu quero 5-1. Bora lá. 2 é casual, mas 5-1 e com fraturas? O ponto principal de vulnerabilidade do Grêmio tem sido a bola aérea. Dos últimos 14 gols sofridos pela equipe, 11 se originaram das jogadas pelo alto. Esse é um prato cheio para o Flamengo, que marcou 18 de seus 44 gols na competição em jogadas aéreas. Então, Mengão, fica ligado aí, ó. Apesar do favoritismo do Flamengo, o Grêmio pode encontrar um caminho para surpreender a equipe, que marcou aí 9 de seus 15 gols na competição em jogadas de troca de passe rasteiro. Curiosamente, o Flamengo sofreu 6 de seus 9 gols em jogadas dessa maneira, né? No entanto, a dificuldade para o Grêmio será furar o bloqueio defensivo do Flamengo. O mais querido sofreu apenas 9 gols em toda a competição, o que exigirá do Grêmio uma atuação impecável no ataque para conseguir balançar as redes rubro-negra. Então, falei para vocês aí provável escalação do Flamengo, falei também aí um resumo, né, das duas equipes e também trouxe aí praticamente um pré-jogo aí, né, de como chegam as equipes, o que cada uma precisa, tudo que vocês precisam estar cientes e vamos torcer para que o Flamengo faça um bom jogo daqui a pouco. Agora vamos mudar aqui de assunto. Flamengo terá um alívio de cerca de 1 milhão por mês na folha salarial com as saídas de Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Lohan, tá? O próximo que pode sair do clube é Michael, que tem um custo parecido com os 3 jogadores juntos, 1 milhão por mês. O salário de Michael é mais do que isso, tá? Isso aqui é uma base. Então, informações do jornalista Vene Casagrande. Agora, falando aqui de Lohan, o Pisa vai anunciar a contratação de Lohan hoje. O Flamengo exigiu uma cláusula em contrato para, né, se defender, já pensando no futuro. Caso o jogador seja comprado pelo time italiano, o Flamengo terá preferência se o atleta for negociado pelo Pisa no futuro. Ou seja, se chegar um time lá oferecer um valor ao Pisa,
E o Flamengo tem que ser consultado, ó, oferecer o X aqui, vocês vão querer? E o Flamengo pagaria o mesmo valor, tá? Exemplo, Please exerce compra de 4 milhões de euros por 50% junto ao Flamengo. Depois de um tempo recebe proposta por Lohan de venda ou empréstimo. Com isso, o Fla precisa ser consultado para ser questionado se vai querer igualar. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Bom, pagamento ao Flamengo, 500 mil euros, cerca de 3,200 milhões de reais pelo empréstimo. O montante será quitado em 2 parcelas. Opção de compra de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões e 600 mil reais, né, por 50%. E a opção se torna obrigatória se ele disputar ao menos 50% dos jogos como titular e a equipe italiana não for rebaixada, tá? O Flamengo mantém 50% do jogador caso ele seja comprado, né? Salário integral pago pelo Pisa. O Flamengo não vai ter que desembolsar nada, tá? Cláusula de preferência caso o jogador seja negociado pelo Pisa no futuro ou seja emprestado ou compra, tá? Então essa situação do jovem Lohan. Agora eu trouxe antes de ontem, vou trazer hoje de novo, novela Marcos Leonardo, negociação por empréstimo com Al Hilal, tá? O clube saudita pede 25 milhões de euros e o alto salário anual do jogador de 5 milhões de euros complica o negócio. O Flamengo busca um empréstimo com opção de compra. As negociações seguem em andamento com a janela de transferência fechando na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. Ou seja, o Flamengo pretende trazer Marcos Leonardo, tem até terça-feira às 23 horas e 59 minutos para fazer isso. Bom, para os 2 últimos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, 3 atletas do Flamengo foram chamados até o momento. Além de Carrascal, da Colômbia, e Samuel Lino, do Brasil, o equatoriano Gonzalo Plata também foi convocado. Rapaz. A tendência é que o Flamengo tenha mais jogadores chamados, visto que o Uruguai ainda não divulgou sua lista. Arrascaeta, Matias Vinha e Guilherme Varela podem ser convocados por El Loco Bielsa. Já Nicolas de la Cruz, recuperando a sua forma física, foi descartado pelo treinador nesta data FIFA. Bom, show de bola, né? Menos um aí, torcer para que esses jogadores não se lesionem, cara. É uma das minhas maiores preocupações, jogadores do Flamengo se lesionarem. Bom, outra informação aqui sobre saída do jogador, o goleiro Lucas Furtado oficialmente não é mais jogador do Flamengo. O jogador assinou ontem, sábado, dia 30, com o Vitória de Guimarães, lá de Portugal. E o contrato válido por 3 anos. Os clubes fizeram parceria nos direitos econômicos, ou seja, o Flamengo fica com 50% e o Guimarães também fica com 50%. Com convocação para a seleção sub-20 e bicampeão da Libertadores de Mundial sub-20, Lucas Furtado tem 20 anos e tem tudo para se destacar no futebol português com o seu 1,96 m de altura. Eu não fico espantado não, que meu sobrinho Matheus tem 2,3 m, 2,4 m de altura aí. Bom, notícia boa aqui, hein? A nação tem comparecido em peso depois de toda aquela repercussão negativa que o BAP queria colocar os ingressos com valores de ingressos de jogos europeus. Voltou atrás e isso tem surtido efeito. O Flamengo supera 1 milhão de ingressos vendidos em 2025. O rubro-negro alcançou a marca histórica nesta temporada, mais de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante em 2025. A impressionante força da nação nas arquibancadas reforça o Maracanã como o grande trunfo do time que segue batendo recorde de público e renda no futebol brasileiro. E hoje tem o retorno da torcida aí, né, Jovem Fla, que eles aí não façam mais besteira, né? Sendo assim, eu, Amaury Paula Santos, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.